Olá, amigos do Baú do Escriba, nosso canal na internet, no YouTube, falando especificadamente sobre o livro de Cantares de Salomão. Estamos de volta para mais um estudo aqui de Irajinha, Minas Gerais, Faculdade Teológica Berechit, Centro de Cultura Bíblica Berechit, Seminário Teológico Berechit, Seminário Teológico Tabernáculo. Hoje estaremos abordando um assunto contido em Cantares, capítulo 1, versículo 4. Na versão mais antiga da região aqui, de 1883, diz assim, atrai-me para que corramos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, para que nos regozijemos e alegremos em ti, para que nos lembremos dos teus amores mais do que o vinho. Os retos te amam. A versão fiel, ACF, Almeida Corrigida Fiel, diz, leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu em suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Então nós encontramos aqui um dos compartimentos da sala do trono. Um palácio naquela época tinha vários compartimentos. E um desses compartimentos, onde ficava especificadamente o rei, era esse chamado a recâmara real. Então nós vamos desenhar aqui como funcionava aquela área ali onde ficava o rei. Primeiro nós tínhamos então a antecâmara. Se eu fosse fazer uma audiência com o rei, primeiro eu teria uma antecâmara, onde ficaria o secretário do rei, que marcaria as audiências, etc. Depois da antecâmara nós tínhamos a câmara em si. A câmara onde ficava o efetivo militar, a guarda, né? Tem até um texto lá no livro de Reis, Samuel, onde ele vai falar sobre o lugar que ficavam os escudos. Quando, depois do ataque, roubaram os escudos, o faraó, logo depois que o reino dividiu, Salomão havia feito muitos escudos de ouro. Quando o reino dividiu, Roboão logo perdeu para Sisaque, faraó do Egito, foi lá e roubou os escudos de ouro. Aí fez uns escudos de reserva de bronze e ficava nessa sala, nessa câmara aí. Quando ia sair o rei, usava aqueles escudos, mas era de bronze, não era mais de ouro. Então era o lugar onde ficava o rei e onde ficava a espera. Se eu tivesse uma audiência com o rei, eu ficaria ali esperando então para ser chamado para a recâmara. Então nós tínhamos a antecâmara, câmara e depois a recâmara. Na recâmara onde ficava o rei. Lá tinha o trono, né? Tinha lá uma cadeira de convidado, um candelabro, um odre de vinho. E debaixo daquele trono, debaixo da recâmara, então nós tínhamos aquele estudo antigo que nós fizemos chamado a Sala do Vinho, a Casa do Vinho, Beit Hayai. Era a sala do banquete, ela ficava debaixo. Só dava acesso a ela pela sala da recâmara real. Então nós temos aí o desenho do palácio com os compartimentos onde tinha o despacho do rei. A palavra hebraica usada aí nesse texto, em Cantares, duas vezes, né? Cantares 1 e Cantares 3, 4, também fala entrei nas recâmaras onde sua mãe te deu a luz. Ela aparece 37 vezes no Velho Testamento. É Heder é a palavra. Redalit Resh. E em 32 versículos. E sempre, na maioria das vezes dela, está se referindo a um lugar mais interior, a um compartimento mais íntimo. É a recâmara real. Então, nós podemos aqui continuar entendendo que a palavra para câmara já é lishá, é outra palavra, essa é muito usada no templo, aparece 41 vezes no hebraico. E outra palavra muito usada também para câmaras ou cubículos laterais, é a palavra tisselá ou tissal, salá. Ela inclusive foi usada para a costela também de Adão lá na criação. Então as principais palavras são essas daí. Essa palavra lishá, que é a palavra costumeiramente usada para câmara, ela aparece muitas vezes no templo. Ezequiel ali, em Neemias, quando está falando da restauração do templo. Então, Heder é essa parte interior, que para chegar nela nós temos que passar em dois outros compartimentos. Então, naquele tempo, se alguém quisesse conversar com o rei, quisesse ter uma audiência com o rei, né, ele teria que seguir esses trâmites. Ele teria que primeiro chegar na antecâmara, fazer marcação, e depois ir para a câmara, e depois então ser chamado lá dentro. A Bíblia diz que se entrasse ali direto, sem comunicar
e se apresentasse diretamente ao rei, tinha uma sentença que era a morte, a não ser que o rei estendesse o cetro, né? O rei geralmente tinha na sua mão o anel de selar, né? Que marcava os documentos todos com seu selo, e o cetro para alcançar favor. Esther entrou por conta própria sem marcar audiência, mesmo sendo rainha, e o rei estendeu o cetro para ela. Ela teve então, foi atendida nos seus pleitos. Então, na vida espiritual, qual seria a aplicação espiritual disso aqui? Nós somos convidados a entrar na sala do trono. Nós não vamos por conta própria, né? Nós somos chamados. Ele diz que leva-me tu. Leva-me tu virando o verbo sou levado, sou empurrado. Ou a versão antiga de atrai-me, atrai-me. Só que ele leva, você corre. Engraçado isso, né? Leva-me tu, correremos após ti. É como se o rei chamasse e você fosse correndo atrás dele. É isso aí. E lá você então vai se alegrar e regozijar. E vai falar do amor dele que é melhor do que eu vi. Então, espiritualmente, isso aqui nos fala então das etapas da vida cristã. Nós temos a primeira etapa, que seria o átrio, um comparativo aí com o tabernáculo, né? Ou com as partes do templo de Salomão. O átrio, o santo, o lugar santo e o santíssimo. Então são três partes da vida espiritual. A conversão, a primeira fase. O encher do Espírito Santo, a segunda fase. E a terceira fase, o contato direto com o rei, a intimidade plena com o rei, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revelará os seus segredos. Então, espiritualmente, nós podemos aplicar isso aqui da seguinte maneira. A vida espiritual, nós precisamos andar nela. O rei está chamando, venha, venha, leva-me tu. Mas nós temos que correr. É uma parte que é convidado, mas depois tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer alguma coisa. E nessa parte, para eu adquirir intimidade com o rei, para eu poder ter acesso à sala do trono, para eu poder conversar com esse rei e contar para ele do seu, agradecer pelo amor e regozijar e cantar, nós precisamos então de correr. Temos que fazer alguma coisa. Correr significa o quê? Andar na vida espiritual. Nós precisamos passar a ler a Bíblia agora costumeiramente, passar a orar costumeiramente, precisamos passar a jejuar, precisamos andar naqueles pilares, naqueles degraus da vida cristã. Podemos ficar parados, aceitei Jesus, converti, ou nasci num lar evangélico, já estou servo de Deus, e ficar ali paralisado. Não existe, Deus não tem netos, Deus não tem bisnetos, Deus só tem filhos. Então nós precisamos de nos mover. E a vida espiritual não é só átrio, a vida espiritual não é só isso. Não é só aceitar Jesus, não é só converter. Nós temos que andar, temos que crescer. Paulo diz, vocês estão bebendo leite até hoje, vocês têm que mudar de alimento. O bebê tem as fases dele. Nós temos que sair dessa vida de bebê e começar a crescer. Então precisamos de fazer o quê? Nos dedicar a aprofundar, a buscar, a indagar do Espírito, para que nós possamos nos mover na vida espiritual e chegarmos até a sala do trono, até na recâmara real. Não podemos viver uma vida inteira no átrio, uma vida inteira superficial, numa superficialidade espiritual. Eu aceitei Jesus, eu converti, eu nasci crente, nasci no lar evangélico, e fica nisso só. Temos que andar. Leva-me, o rei chama, você corre, corre atrás. Correremos após ti. Vá, procure, busque, dedique sua vida espiritual, movimente-se nela. Vai passando por estágios, por etapas, né? Vai crescendo, vai procurando cada vez mais, procura intimidade. Não contente-se de ficar só no átrio. Não contente de ficar na anticâmara. É muito longe do rei. Você nem vê o rei. Você às vezes nem escuta a voz dele. Anda um pouco mais, vai para a câmara, onde fica os escudos, onde fica a guarda real. Já está melhorando. É uma fase seguinte da vida espiritual. Procure desenvolver, procure orar, procure monte, procure jejum, procure leitura da Bíblia, procure frequentar mais os trabalhos, aproxime-se mais. E até que você vai então ser introduzido na presença real e vai aproveitar-se, deleitar-se e vai contar ao Senhor e vai alegrar e regozijar. Então essa é a lição desse capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ficando por aqui. Vocês que estão acompanhando o nosso canal Baú do Escriba, procure divulgar e vai compartilhando esses vídeos para outras pessoas, para que possa outros ter acesso a esses estudos do livro de Cantares. Voltamos na próxima etapa. Um abraço, até mais.